tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Glória a Deus, graça e paz, bom dia, amados. Como eu louvo ao Senhor pelo Deus Espírito Santo que habita em nós. Aliás, Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que está sempre conosco. Por isso nós estamos alegres. A Bíblia diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Essa alegria, ela não consiste na comida, na bebida, nas coisas que estão aí, nas circunstâncias, nos problemas do mundo. Não, ela é a alegria do Senhor trazida pelo Espírito Santo em nós. E hoje o assunto está recheado, muito abençoado. Vou falar sobre batismo com o Espírito Santo. A pastora Maria Barbosa está preparada para trazer essa lição muito abençoada para nossas vidas. Você vai ser um crente diferente a partir de hoje, sabia? Você vai ser um crente avivado, alegre, feliz, você vai estar imbuído, fervoroso, você vai estar inserido na obra de Deus, vai ser bênção pura para a tua vida, tá bom? Receba essa bênção aí que vai ser gloriosa para a tua vida, em nome de Jesus. Aliás, quando acabar essa lição, você vai sair atrás de pessoas para Jesus, ganhar vidas para Cristo, você vai procurar aqueles que estão caídos, fracos, doentes, abatidos, você vai ficar um outro crente, né? Porque essa palavra ela vai ao encontro da sua vida nessa manhã, tá bom? Receba isso aí, tá bom, querido? Vou orar por você, nesse fervor, nessa alegria do Espírito Santo, que é Ele que faz a gente orar, levantar, erguer a cabeça, caminhar, faz a gente um crente cada vez mais abençoado, tá bom? Quero orar por você. Talvez você esteja passando por luta, algum problema, todo mundo tem suas lutas, talvez esteja doente e enfermo, mas Deus está nessa hora dizendo para você, levanta, né? Vamos, levanta, porque Deus é contigo. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção nessa hora para todos os nossos amados que nos acompanham nas manhãs de domingo, Pai, e hoje principalmente, nesse dia tão maravilhoso, o Senhor nos concedeu, Pai. Prepara uma bênção toda especial para cada um. Renova as forças, renova a alegria, renova a unção, ó Deus, renova o voto, Pai, que cada um fez a Ti, ó Deus, e traz a alegria da salvação para aqueles que perderam, por acaso, estão abatidos e caídos. Pai, levanta todos essa hora para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Igreja Batista de Mission, todo o Teu povo na face da terra, os pastores, os obreiros, diáconos, líderes, adoradores e famílias, todos serão abençoados. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, logo mais não perca e esteja conosco nos cultos presenciais, tanto nos endereços do Recreio, do Bandeirantes, como no Engenho Novo, como também lá em Friburgo, onde está pastor Virgílio e Xudarelba. E logo em breve nós estaremos indo para Tijuca, onde Deus
tem uma grande obra para fazer em nome de Jesus. Espera aí, pastor Fernando, que em breve estaremos aí abrindo Tijuca para a glória do Senhor. Mas vamos lá, tá bom? Para a Escola Bíblica Dominical, pastora Maria Barbosa, a palavra está com você. Deus te abençoe. Graça e paz, esteja amados. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia! A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, queridos, você que está aqui neste momento, saiba que Deus tem algo para ministrar ao teu coração. Nosso tema hoje, na nossa EBD Online, é batismo no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, como queira. O que nós vamos falar nessa manhã fala sobre um revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas. Isso é batismo no Espírito Santo. E antes disso, eu queria recapitular algumas coisas que nós já tratamos aqui nessa EBD sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, só para a gente lembrar, se posicionar, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele é uma pessoa e uma pessoa divina. Lembra disso? Nós falamos que ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Escute isso. Nós falamos aqui que a Trindade, ela opera da seguinte forma. O Pai é o Criador, o planejador. O Filho é o executor, o Redentor. E o Espírito Santo é aquele que aplica em nós a obra, o plano do Pai e a obra redentora de Cristo. Esse plano salvador que o Filho executou é o Espírito Santo quem imprime dentro de nós. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele traz até nós a revelação do plano do Pai, executado pelo Filho para salvar as nossas vidas. É por isso que nós aceitamos Jesus, porque o Espírito Santo trouxe esse entendimento até nós e nos deixou capazes de crer, porque a fé também é graça, tudo vem de Deus. E por causa do Espírito Santo, a gente abre os olhos e entende a obra redentora de Cristo, planejada pelo Pai. É assim que a Trindade trabalha. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E como Deus, a Bíblia diz que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito Santo. Vamos ver isso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então, só quem conhece a mente de Deus é o próprio Deus. Se o Espírito Santo conhece a mente de Deus, então ele é Deus, amém? Então é importante que a gente entenda isso, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, ele não é uma força, ele não é um vento, não, ele é a pessoa divina, ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus falou que ele é o outro consolador. Lembra disso? Que eu falei aqui, a palavra outro vem do grego allos, que significa igual do mesmo tipo, completamente igual ao que já existia. Jesus falou, eu enviarei outro consolador, igual a mim, igualzinho a mim, Jesus está dizendo. Ele é o intercessor, o consolador, o defensor, Deus presente conosco. Aleluia. Amados, esse é o Espírito Santo. Quando a gente para olhar o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e essa é uma introdução que é importante para que você entenda e se posicione com relação à pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver que no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre determinadas pessoas de forma temporária, para fins específicos. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, vinha e depois retirava-se. Esse é o panorama mostrado no Antigo Testamento. Mas há uma mudança que acontece no tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus se revela até nós através de Jesus Cristo. Jesus salva a nossa vida, a graça nos alcança e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar aqui em nós, vem habitar entre nós e ele agora vem para morar de forma permanente. Então, enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de forma temporária sobre algumas pessoas,
no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo passou a morar naquela pessoa que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode dizer aleluia? Aleluia! O Espírito Santo, então, passou a habitar em nós. Ora, onde é que está isso, irmão? Vamos ver isso lá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então escuta, o Espírito Santo habita em você. Ei, querido, fala aí para a pessoa que está perto de você: ei, o Espírito Santo habita em você. Aleluia! Então você acaba de saber que você nunca, escute isso, você que é salvo, você que tem Jesus na sua vida, escute, você nunca está só. O Espírito Santo habita em você. Aleluia! O Espírito Santo habita em nós. Nos transformou em templos de Deus. Sim, o Espírito Santo veio. Então o nosso primeiro contato com o Espírito Santo foi na nossa conversão. Quando eu e você recebemos a Jesus como nosso Salvador, esse é o nosso primeiro contato. Foi o nosso primeiro contato. Jesus mudou a nossa vida, mudou o nosso coração e implantou em nós o Espírito Santo. Você quer ver isso? Está lá em Ezequiel. Tem uma promessa e Jesus vem e cumpriu essa promessa. Ezequiel, capítulo 36. Vamos lá ver. Ezequiel, capítulo 36. Estou chegando lá. Glória a Deus. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: olha, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Escute isso, querido. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, é aí que eu quero me deter com você. E essa lição começa exatamente neste momento. No momento em que o Espírito Santo passou a habitar em nós. Você é uma nova criatura. Você foi alcançado pela graça de Deus. Jesus é o teu Salvador. O Espírito Santo agora mora em você. E tem algo que você precisa provar, que é o revestimento da pessoa, do poder do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos provar o revestimento. Escute, o Espírito Santo habita em nós, mas há uma diferença entre ter alguém morando numa casa e ter alguém dominando esta casa. Escute isso. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passou a morar em nós. Agora a pergunta é: o Espírito Santo nos domina? As suas decisões são dominadas pelo Espírito Santo. As suas intenções, os seus pensamentos, as suas palavras, a sua vida, o seu ministério, o Espírito Santo domina. E é isso que eu quero falar. Quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, nós estamos falando de um revestimento de Deus que domine a nossa vida para que possamos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Poder de Deus sobre nós para viver nesse mundo. Você está preparado? Você deseja isso para a sua vida? A boa notícia é que o batismo com o Espírito Santo é para todo salvo que deseja essa experiência com Deus. Aleluia! A partir do momento em que o Espírito Santo passou a habitar em nós, começa uma jornada nova. Jesus agora é o nosso Salvador. Existe uma nova jornada na nossa vida. Nós fomos salvos como um ato, lembra disso? Instantaneamente Jesus nos salvou. E agora, nós precisamos entrar numa jornada chamada santificação. E para que sejamos aprovados nessa jornada, precisamos do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você deseja para você? Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos desse derramamento. Existem muitas teorias e eu não vou falar sobre as teorias sobre o Espírito Santo. Eu vou me deter sobre a visão bíblica que o Ministério The Mission tem sobre o batismo no Espírito Santo. Você que é ovelha desse ministério e você que deseja continuar aqui nessa lição, porque Deus tem ministração para você, escute.
O batismo com o Espírito Santo é real e é um derramamento de Deus inundando a nossa vida e nos esvaziando de nós mesmos. Aleluia! Batismo significa mergulho, enchimento, transbordamento. A Bíblia diz que há uma promessa. Escuta só a promessa que está lá em Joel. Vamos ver lá. Joel, através do Espírito Santo, nos fez uma promessa de um derramamento, de um poder do Espírito Santo. E Jesus veio trazendo o cumprimento dessa promessa na nossa vida. Olha o que Joel fala. Joel 2:28, diz assim a palavra, ó, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então há uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você deseja isso para você? Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós, nos revestindo de autoridade para fazer a obra de Deus, para falar de Cristo, para executar o ministério e para viver nesse mundo. Aleluia! É isso que Deus quer. E olha essa promessa, voltando aqui em Mateus, vamos ver lá? Mateus, capítulo 3, veja só o que a Bíblia diz. Nossa lição hoje é mais curta, bem objetiva, e eu creio que Deus vai ministrar e já está ministrando aos nossos corações. Mateus, capítulo 3, vamos lá. Mateus 3, versículos 11 e 12, diz assim, olha o que a Bíblia diz. As palavras de João Batista, diz assim, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Não dá para ler o 11 sem ler o 12, tá bom? Aí o 12 diz, em sua mão, na mão de Cristo, ele tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Importante a gente entender esse versículo aqui. Tem muitas dúvidas nesse versículo. E existe muita crendice por causa da falta de interpretação aqui. Nós vamos ver aqui. Olha o que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando através de João Batista. João está falando, olha, vai vir o Redentor, virá o Salvador, e ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Aí ele completa dizendo assim, olha, ele vai recolher o trigo no celeiro e ele vai separar a palha e vai queimar com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. E quando ele fala fogo aqui, no versículo 11, ele não está falando de batismo de fogo que a gente escuta por aí, está batizado com fogo, né? Esse fogo aqui é juízo. Então, escuta, eu vou pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. O fogo é juízo, não tem nada a ver com o poder de Deus, com a unção de Deus, nada disso. A Bíblia fala de fogo para juízo. O poder de Deus é quando a Bíblia fala batismo com o Espírito Santo. O Senhor te batizará com o Espírito Santo. Jesus, que é o batizador, vai batizar a nossa vida com o Espírito Santo, vai nos mergulhar, vai nos fazer transbordar, vai nos revestir do seu poder. Agora, o fogo não tem nada a ver com o poder de Deus, tem a ver com o juízo de Deus, quando ele fala em juízo. Então, a expressão correta é batizar com o Espírito Santo, não é batizar com o Espírito Santo e com fogo, não. O fogo é juízo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você quer também ser cheio, revestido do poder de Deus? Aleluia! Ele é o batizador. Jesus é o batizador. Olha que João fala aqui, reforçando que Jesus é o batizador. João, capítulo 1, versículo 33. Diz assim a palavra. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus é o batizador. Ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele reveste do poder dele mesmo para que possamos viver nesse mundo. Você deseja isso para a sua vida? Ficou claro isso aqui? Amém? Então nós precisamos pedir a Deus que nos revista. Então, irmã, o que é batismo com o Espírito Santo? Ou batismo no Espírito Santo? É o revestimento do poder de Deus sobre a nossa vida para vivermos nesse mundo, para executarmos o nosso ministério, para fazermos a obra de Deus, para sermos testemunhas. Nós vamos ver já já. Entende isso?
Nós precisamos desse poder na nossa vida. Então, quando alguns dizem, quando você aceita Jesus, você já é batizado no Espírito Santo. Não. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. E agora, você vai buscar de Deus o revestimento do poder dele. E a Bíblia diz que virá sobre ti. O Espírito Santo te revestirá, te capacitará para tudo que você tiver que fazer. Você crê nisso? Você pode dizer aleluia? Põe aí no chat para mim, aleluia. Oh, glória! Glória a Deus! Agora vamos esclarecer alguns pontos. Eu já estou na metade dessa lição. Vamos esclarecer alguns pontos importantíssimos. Pega aí uma caneta, um papel, para você anotar os textos. É importante que você saiba disso, porque se você for perguntar, você agora já sabe. Vamos, primeiro ponto. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção para o salvo? Qual é a resposta? Sim. Você aceitou Jesus, você é uma nova criatura e agora o Espírito Santo habita em você. E a sua jornada com Deus requer revestimento do poder do Espírito Santo para que você vença o mal, para que você vença a carne, para que você vença o diabo e seja testemunha de Cristo aqui enquanto você estiver nessa terra. Você deseja isso para sua vida? Sabe? Basta pedir. Basta pedir essa segunda bênção. Às vezes eu já escutei tanta meninice, irmãos. Gente dizendo assim, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Então você fica repetindo assim, glória a Deus, glória, 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 glória. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Então você tem que subir 7 vezes no monte. Eu quero dizer para você que para eu e você sermos cheios do Espírito, nós não precisamos ficar dando glória, 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 e nem precisamos subir 7 vezes no monte, que é muito bom ir no monte, mas não podemos fazer isso como um amuleto, né? Mas se eu e você quisermos o revestimento do Espírito Santo, basta você pedir ao Senhor. E a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Jesus fala, quanto mais o Espírito Santo Deus dará àqueles que lhe o pedirem. Aleluia! Então, quando você pede, quando você ora, quando você vai ao Senhor pedindo o revestimento do Espírito Santo, meu querido, você receberá. Fala para a pessoa que está do teu lado, basta você pedir para Deus. Aleluia! Basta você pedir. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo agora habita em nós. Olha o que a Bíblia fala, vamos ver isso. Efésios, capítulo 1, vamos lá ver. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo nos selou. Você aceitou Jesus. Jesus é o Salvador da sua vida, não é? Você é uma nova criatura e há em você um selo. Sabe o que é isso? O selo do Espírito Santo é a garantia de que você agora é de Deus. De que Jesus habita na sua vida. Por causa da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo sela você, marca você, separa você e agora ele quer revestir você. Isso é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, tá falando da integração do corpo, tá? Formando um corpo, olha aí. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Todos nós que recebemos a Jesus, temos o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós. Agora escute, o Espírito Santo não quer só morar em você, ele quer controlar você. Aleluia! Você quer ser controlado pelo Espírito Santo. Quando você decide ser controlado e pede ao Senhor para que controle você, se prepare, porque o poder de Deus vai dominar a sua vida e você vai ver a glória de Deus sempre diante de você. O Espírito Santo quer trazer revestimento. Escute, não é pra gente ser super crente, esquece isso. Não é pra gente ser perfeito, esquece também, porque nós somos limitados, mas é que, para que possamos passar por este mundo em fidelidade ao Senhor, nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo. Você deseja ser fiel? Busque o poder do Espírito Santo.
sobre a sua vida. Você deseja isso? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia vai mostrar aqui agora. Eu quero mostrar para você que é uma segunda bênção. Que é um questionamento aí se é ou não é segunda bênção. Então eu vou te mostrar aqui que é uma segunda bênção. Atos, vamos lá? Atos capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Atos 8, versículos 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus, olha: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vejam, eles eram crentes e eles ainda não tinham sido revestidos do poder do Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Até aí. Então, veja, os apóstolos orando por servos de Deus para que recebessem o Espírito Santo, recebessem o poder do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 9, versículo 17. Olha a experiência aqui de Paulo também. Atos 9, 17 diz assim: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ele chamava Saulo, depois passou a chamar Paulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus. Então Paulo já era salvo aqui, hein? O Espírito Santo já habitava nele, mas ele tinha que ser revestido. Olha aqui, ó. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Escute isso. Se nós não precisássemos ser cheios do Espírito, ele não precisava ter orado para ele ser cheio do Espírito, porque ele já tinha se convertido. O Espírito Santo já habitava nele. Mas significa que não é só sermos morada do Espírito Santo. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Isso é revestimento, isso é batismo. Aleluia. Batismo no Espírito Santo. Olha outro exemplo aqui agora. Atos, capítulo 10, versículos 44 ao 46. Diz assim, ó: e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, Cornélio se converteu através da pregação, ele creu em Jesus, ele foi salvo, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Não só ele, hein? Mas quem estava ali se converteu e foi cheio do Espírito. Irmãos, você quer ser cheio do Espírito? Vem cá, pede. Aleluia. Pede ao Senhor: Senhor, me reveste do Espírito Santo. Quero dizer para você que enquanto menos de nós, mais de Deus. Quer ser cheio de Deus? Esvazie-se de você mesmo. Quer receber o poder do Espírito Santo? Esvazie-se das suas razões, da nossa soberba. E vamos ao Senhor e diga: Deus, eu preciso do revestimento do teu poder para sobreviver nesse mundo. E Ele te dará. Você crê nisso? Receba aí o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Revestimento. A Bíblia fala que o poder do Espírito Santo, essa experiência do revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento precisa ser contínuo. Uma vez cheio do Espírito, você precisa se manter cheio. Você precisa se manter cheio. Vamos ver isso? Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não basta encher uma vez, né? Ah, eu vou encher aqui esse balde. Mas se você começar a usar a água do balde e não repor, o que vai acontecer com a água? Ela vai acabar. Então eu preciso ser cheio e continuar sendo cheio, porque eu vou gastar, né? Eu vou viver nesse mundo, eu vou exercer o meu ministério, eu vou ter as guerras, eu vou gastar, eu vou precisar daquele poder. Então eu preciso receber mais. Você está preparado para isso? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas, o que diz aí? Enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos ser cheios, continuar enchendo. Sejam cheios, fiquem sendo cheios. Aleluia. Diz aí pro teu irmão: tem que encher todo dia. Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então a primeira coisa, primeiro esclarecimento: o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção? A resposta é sim, é uma segunda bênção. E nós precisamos nos manter cheios. Precisamos nos manter cheios, como Deus fez com Cornélio, como Deus fez com Paulo, como Deus fez com aqueles crentes de Samaria, cheios
do Espírito Santo. Você deseja isso para sua vida? Aleluia! Vamos para segundo ponto para esclarecer? Segundo ponto. Escuta. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem evidência de falar em língua? Falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Ou seja, se eu não falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo? A resposta é não. Você não necessariamente precisa falar em línguas para ser cheio do Espírito. Vamos ver aí, ó. A gente viu aqui o exemplo dos cristãos de Samaria, lá em Atos 10, acabamos de ler. Atos 10 diz que eles receberam o Espírito Santo e nenhum lugar diz lá que eles começaram a falar em línguas. Alguns lugares, algumas pessoas são cheias do Espírito Santo e recebem o dom de línguas, mas não necessariamente tem que receber na hora que é cheio do Espírito. Você pode receber o dom de línguas depois ou qualquer outro dom depois. Isso não significa, às vezes tem pessoas que ficam tristes, oprimidas, porque são pessoas abençoadíssimas. São pessoas que você vê literalmente que elas são cheias do Espírito, mas elas não falam em línguas. Aí o diabo fala, você não é cheio de Espírito não, viu? Deus nem te ama. Você não fala em línguas, é porque Deus ama mais aquele que fala do que o que não fala. Esquece isso, nada disso, querido. Os dons nós podemos pedir. A Bíblia diz que nós podemos pedir os melhores dons. Nós vamos pedir ao Senhor. Cabe a Deus dar ou não. Sabe por quê? A Bíblia diz que os dons são para finalidades específicas. Então Deus dá para o que é útil. Se não é útil, Ele não vai dar. Mas o revestimento com o Espírito Santo, basta você pedir e Ele vai te dar. Você crê nisso? Então, não atrela isso. Talvez você já foi cheio do Espírito e ainda não fala em línguas, mas não se oprima por isso. O dom virá segundo a vontade de Deus. Peça ao Senhor. Nós precisamos pedir. Às vezes a gente quer receber, mas não pede. Então peça. E na hora de Deus, no tempo de Deus e para o que for útil, Deus vai liberar para você. Amém? Então, não necessariamente o fato de você não falar em línguas não significa que você não é cheio do Espírito Santo. Então, eu queria destacar duas evidências, porque se tem evidência, eu quero falar aqui. Duas evidências. Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Você quer saber? Como é que você sabe? Eu vou te destacar duas. Você pode pensar em várias. Eu destaquei só duas, exatamente pelo tempo curto aqui da nossa lição. A primeira evidência de que você é cheio do Espírito, sabe qual é? Você tem poder para testemunhar de Cristo. Você tem vida de testemunho de Cristo na tua vida. Eu posso ouvir aleluia? Quando você recebe esse poder, nada segura você. Você não fica encabulado, mas você é cheio, revestido de Deus. E você testemunha de Cristo. Você fala com autoridade. Você tem o poder de Deus na sua vida. Escuta, e não é só nas suas palavras, mas no seu testemunho de vida. O poder de Deus estará sobre a tua vida, para que você seja uma testemunha de Cristo de verdade. Onde você estiver, falando ou calado, você será uma testemunha cheia do poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos, capítulo 1. Vamos lá ver isso? Então, essa é uma evidência. Se você me perguntar, irmã, fala aí duas evidências. Estou falando a primeira. Você recebe poder para ser testemunha. Atos 1, 8. Diz assim, mas, Jesus está falando, recebereis poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então você recebe poder. Lembra que eu já expliquei aqui nessa escola dominical, esse poder aqui fala de uma explosão de Deus na sua vida. Há pessoas que se arrastam, são vencidas por pecados, pecadinhos, pecadões. Precisa do revestimento do Espírito Santo para vencer a carne. Nós precisamos ser cheios de Deus, cheios do poder de Deus para vencer a nós mesmos, irmãos. E só através do poder do Espírito Santo nós seremos capazes de vencer a nossa própria carne e de ser testemunha de Cristo. Testemunha, poder de Deus. Olha o que Isaías profetiza aqui, ó. Isaías 61. Um versículo muitíssimo conhecido. E a gente precisa meditar nisso, porque a gente acha que ser cheio do Espírito é sapatear e dizer, ô glória. Isso não quer dizer nada, irmãos. Poder de Deus é poder para você ser testemunha. É a sua vida com Deus. Quando você está de pé diante de Deus. Isso é poder do Espírito Santo. Não é mérito meu nem seu, mas é poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Ó, Isaías 61 diz assim, ó.
Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está falando do Espírito Santo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então o Espírito Santo vem para te dar autoridade. Então quando você começa a vencer a carne, começa a vencer o mal, começa a vencer o pecado, quando você tem um testemunho de vida íntegro na presença de Deus, isso é sinal, isso é evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Você pode dizer aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: recebereis poder, recebereis condição, recebereis virtude, recebereis autoridade para vencer o mal e para viver nesse mundo até Jesus voltar. Aleluia! E sabe qual é a segunda evidência que eu queria destacar? Como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo, que eu sou cheio do Espírito Santo? Quer que eu te diga? Segunda coisa, o fruto do Espírito pode ser visto claramente na tua vida. Uma evidência de que você é cheio do Espírito é quando o fruto do Espírito domina você. Sabe o que é isso? Caráter. Cheio do Espírito. Não dá para ser vazio de qualidade, ser vazio do fruto e ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Não dá para combinar carne com espírito. A Bíblia diz que os dois, não se entendem. Há uma guerra constante. Então, enquanto mais vazio de mim, da minha arrogância pessoal, mais eu tenho condição de ser cheio do Espírito Santo. Enquanto mais se evidenciar em mim o fruto do Espírito, mais é sinal de que o Espírito Santo está controlando a minha vida. Você crê nisso? Irmãos, como viver essa vida aqui se não for pelo poder do Espírito Santo? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Escuta, mas o fruto do Espírito é amor. E eu já falei sobre isso aqui, o amor incondicional. Incondicional. Sabe, eu falei aqui que amar é uma decisão. Amar não é um arrepio. Amar não é uma emoção. Amar não é a voz falhar. Amar é decidir que você não vai retribuir o mal com o mal, mas você vai retribuir o mal com o bem. Isso é fruto do Espírito. Só o poder do Espírito Santo para que nós possamos praticar isso. Olha o que o fruto é: amor, gozo. Sabe o que é gozo? Gratidão, satisfação. Parar de reclamar e ser grato por tudo que Deus faz na nossa vida, só pelo poder do Espírito Santo. Paz. Sabe o que é paz? Já falei sobre isso aqui. Paz é ausência de conflito. Não significa que você não está passando tribulações, mas significa que dentro de você há uma certeza de que Deus está contigo e que aquilo vai passar. Eu posso chorar, eu posso até me preocupar, mas dentro de mim o Espírito Santo ministra algo chamado paz, me dando tranquilidade, sabendo que o desespero não vai me dominar, mas a graça de Deus vai me fazer esperar ver Deus agindo na minha vida. Só pelo poder do Espírito Santo. Longanimidade. Sabe o que é isso? Paciência. Já experimentou esperar por Deus em cada decisão que você precisa tomar? Tem que ser cheio do Espírito Santo, senão não faz. Quando nós estamos vazios do Espírito, estamos cheios da nossa razão, nós tomamos a frente da nossa vida. Mas quando nós estamos vazios de nós e cheios do Espírito Santo, nós exercemos longanimidade. Nós dizemos: Deus, vou esperar o teu comando. Está preparado para esperar o comando de Deus, querido? Precisa ser cheio do Espírito. Outra característica do fruto: benignidade. Fazer coisas boas, bondade, ter um coração voltado para o bem, fé, fidelidade, constância. Andar com Deus sempre, só com o revestimento do Espírito Santo. Mansidão, autocontrole, temperança. Trazer tranquilidade para uma situação e controlar-se a si mesmo, domínio próprio, só pelo poder do Espírito Santo. Você deseja o poder do Espírito Santo na sua vida? Peça ao Senhor e Ele inundará a sua vida e ordenará sobre você. Aleluia! Então, ser cheio do Espírito, a pessoa que, as evidências é porque a pessoa está lá falando em línguas, muito bonito, o dom de línguas é maravilhoso e eu incentivo você a buscá-lo, mas o revestimento de poder está no testemunho, em ser testemunha de Cristo com autoridade e ter a sua vida
e ter na sua vida a evidência do fruto do Espírito. Quer ser cheio do Espírito? Quer o batismo com o Espírito Santo? Peça revestimento a Deus. Esvazie-se de você mesmo. Porque Deus espera que nós desejemos que Ele nos controle, para que Ele venha sobre nós e nos unja, nos encha. A Bíblia diz que o Senhor vem sobre nós como uma chuva torrencial, inunda a nossa vida e nos faz provar o poder do Espírito Santo naquilo que fazemos, naquilo que falamos, onde estivermos. O Espírito Santo estará dominando as nossas vidas. Você crê nisso? Receba de Deus o poder do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa ficar repetindo nada. Você não precisa sapatear. Você precisa querer. Quando você toma uma decisão de que você quer mais de Deus na sua vida, você quer o domínio de Deus em você e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, se prepare. Ele te revestirá de autoridade para ser testemunha. E Ele vai evidenciar em você o fruto do Espírito. E os dons serão só uma consequência. Receba essa palavra. O Senhor quer te ungir. O Espírito do Senhor está sobre ti para te ungir, te revestir e te fazer mais do que vencedor. Que o Senhor te abençoe. Unja você. Revista a sua vida hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança